Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Amanhã, sexta-feira, eu já fico alegre na quinta-feira. E as manchetes aqui do Bichos Tagarelas: Corte Supremo Tribunal Federal fixa em 40 gramas o limite para o usuário de maconha. Descriminalização pode afetar abordagens e laudos policiais. Lula entra na discussão da reforma tributária e defende não taxar frango. Destaques internacionais: a nossa querida Rádio ONU, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E após decidir descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, o Supremo Tribunal Federal definiu ontem que deve ser qualificado como usuário quem importar até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis, até que o Congresso Nacional legisle sobre essa quantidade. Pela tese fixada pelo Supremo, as pessoas consideradas usuários que sejam flagradas portando maconha não terão mais a obrigação de prestar serviços comunitários, mas não serão submetidas a medidas que não tenham caráter penal, como comparecimento a cursos educativos ou advertência sobre o uso de drogas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu a decisão do Supremo. Segundo ele, havia uma diferenciação injusta entre usuários e traficantes. Disse ainda que a medida poderá aliviar a superlotação das prisões brasileiras. Isso aí verificaremos. No Congresso Nacional foi um rebuliço, porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do Supremo. O que vai agora, a bola está com o Congresso Nacional. Já existe um projeto, uma proposta de emenda constitucional na Câmara, que vai definir o que é a diferença do traficante do usuário. Então vamos ver qual a proposta do Congresso Nacional. Após essa decisão que descriminaliza o porte de maconha para o uso próprio, pairam dúvidas sobre quais serão os efeitos para a atividade policial cotidiana relacionada ao tema. Especialistas apontam que, na teoria, haverá poucas mudanças em relação às abordagens feitas pelos agentes. Quem for encontrado com cannabis, mesmo que seja considerado usuário, deverá ser levado à delegacia e ter a droga apreendida, e terá que se apresentar em um juiz criminal que determinará sanções administrativas. A decisão da Corte, porém, criou algumas lacunas que deverão ser resolvidas em outros debates e leis aprovadas pelo Congresso Nacional. E o presidente Lula defendeu que o frango não seja tributado porque é a carne que o povo consome. A isenção de carnes em geral, proteína animal, está no centro da polêmica em torno do projeto de regulamentação da reforma tributária em tramitação na Câmara. O projeto enviado pelo governo deixou de fora o frango da lista de produtos da Cesta Básica Nacional, que terão alíquota zero quando a reforma entrar em vigor. A decisão foi muito criticada por setores do agronegócio e supermercados, que defende uma cesta básica nacional mais ampla, e foram surpreendidos pela ausência da proteína animal na lista. E vamos às notinhas das araras, sua agenda do dia. O presidente Lula tem reunião com o Conselhão, aquele grupo formado por 250 pessoas de vários setores empresariais, movimentos sociais e da sociedade civil, e realiza a terceira reunião. Os encontros são semestrais, mas cada grupo de trabalho e comissão temática realiza reuniões ao longo dos meses e discute propostas a serem apresentadas
ao governo federal e é o que deve ser feito hoje. O presidente Lula sanciona hoje o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, o plano de adaptação às mudanças climáticas e o marco regulatório de fomento à cultura. Assinará ainda decreto sobre a Estratégia Nacional da Economia Circular, Política Nacional da Primeira Instância, projetos tecnológicos de alto impacto e regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem. E o Conselhão anunciou a saída de 14 conselheiros, como a cardiologista Ludmila Aijar e o ministro do TSE, Floriano Marques. Outras 20 pessoas foram nomeadas, dentre elas o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. E os cargos de 3 pessoas foram extintos, do empresário Abílio Diniz, morto em 2024, o físico Enico Andotti e a ativista Nalu Farias, que também foram mortos em 2023. Por que o chamado Conselhão é uma forma de Lula manter o apoio de parte da sociedade civil para o seu governo? Traz para perto de si possíveis críticos ao dar a sensação aos conselheiros que são ouvidos. Mas será que são ouvidos mesmo? É uma coisa que nós temos que refletir até a existência do Conselhão. E o UOL fez uma entrevista com o presidente Lula. O presidente Lula falou sobre essa decisão do Supremo em relação à diferença do usuário e do traficante, né? O Lula afirmou que o debate sobre drogas é da ciência e disse que o STF não deveria se meter. Disse que a decisão da Suprema Corte cria uma rivalidade prejudicial com o Congresso. O Juscelino Filho, aquele que está cheio de problemas na Justiça, o presidente declarou, se a Justiça acatar o pedido da Polícia Federal e o ministro das Comunicações for denunciado, será afastado do cargo. Defendeu que o ex-presidente Bolsonaro tem o direito à presunção da inocência e de ser ouvido nos casos em que está sendo investigado pela Polícia Federal. Disse que vive mais sozinho com a primeira-dama aos fins de semana do que Marisa Letícia. Afirmou que a rotina era diferente nos 2 primeiros mandatos, pois os filhos iam a Brasília. Não explicou por que as visitas ficaram menos frequentes. Então, decisão do Supremo, olha que interessante. Você não será traficante, não será criminalizado se tiver 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de maconha. Eu queria saber, tem planta fêmea e planta macho da maconha. Eu não consigo entender essas coisas. Mas a Câmara, com maioria razoável, o presidente da Câmara disse que há uma maioria para aprovar a proposta de emenda constitucional que criminaliza o porte de drogas com qualquer quantidade. Então, a decisão do Supremo pode ser derrubada em alguns meses pelo Congresso Nacional. O Gilmar Palusa continua lá em Lisboa. Os políticos participam do segundo dia, então vai ter um encontro com o Gilmar Mendes, que é o dono desse instituto que está promovendo esse evento em Lisboa. Depois o Roberto Barreirinhas, que é o secretário especial da Receita Federal, o secretário nacional de Justiça, Jean Uema, Pedro Paulo Teixeira, deputado, Celso Barros Neto, diretor-geral da Câmara dos Deputados. Então tu já vê que fora os deputados também botaram ali o diretor-geral da Câmara, uma festa lá em Lisboa. Humberto Martins, ministro do STJ, Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Tu vê que é uma boquinha. O que vai falar a Celina Leão lá hoje?
Randolfo Rodrigues, Marcos Pereira, Nelson Jobim, presidente do Conselho de Administração do BTG atual, Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, Jacques Wagner, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Eduardo Gomes. Então, um baita número de pessoas e ministros do STJ, Supremo, políticos. A corte está em festa em Lisboa, com o dinheiro de vocês. Voltamos amanhã no melhor programa, que é o programa de sexta-feira. E vamos aos destaques do mundo. New York Times: republicanos apoiam Trump após condenação, diz pesquisa Times Siena. Wall Street Journal: repórter do Wall Street é julgado em tribunal russo que concede poucas absolvições. Clarim: Milei evita confronto com Lula e ratifica a presença na cúpula do Mercosul. La Nation: após 6 meses de negociações, Milei terá seu primeiro projeto legislativo aprovado nesta quinta-feira. E o Espectador: a aprovação de Petro cai e vai a 32%, segundo pesquisa. Eldeber: após tentativa de golpe, ex-comandantes do Exército e da Marinha vão à audiência cautelar nesta quinta-feira. E o País: Israel ameaça devolver o Líbano à Idade da Pedra em caso de guerra contra o Hezbollah. Le Figaro: Le Pen espera manifestações violentas se vencer as eleições. The Guardian: ultraprocessados devem ser taxados e ter alertas como tabaco, diz cientista que cunhou o termo. Financial Times: em debate na TV, Sunak sobe tom para tentar evitar colapso eleitoral conservador. E o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, reuniu-se na quarta-feira com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan. Afirmou ter obtido progressos significativos nas negociações sobre a retomada de envio de armamentos para Israel, que foram suspensos em maio. Mas o que a gente queria ali era paz. O governo turco criticou o chanceler israelense Israel Katz por chamar o presidente da Turquia, Erdogan, de criminoso de guerra. A fala se deu depois de o chefe do Estado anunciar que apoiará o Hezbollah em uma possível guerra contra Tel Aviv. Olha só que confusão. E o primeiro-ministro da Alemanha, Scholz, disse que a aliança militar não faz e não fará parte do conflito na Ucrânia. Afirmou que o papel da organização se restringe a fornecer apoio a Kiev. Ele disse que não vamos cruzar essa linha. E o presidente ucraniano Zelensky e o comandante-chefe das Forças Armadas Sirski visitaram as tropas na região oriental de Donetsk. Discutiu com as autoridades locais abastecimento público de água potável, planos de evacuação e reconstrução de casas. Como eles estão indo, as casas da Ucrânia serão reconstruídas antes aí das casas que as chuvas atingiram o Rio Grande do Sul. E a OTAN nomeia o novo secretário-geral, Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, em fim de mandato. Foi formalmente escolhido para o cargo. E hoje todas as atenções é o primeiro debate presidencial de 2024. O democrata e o republicano, Biden e Trump, às 22 horas, horário de Brasília, no primeiro debate presidencial para as eleições de 5 de novembro. O evento é promovido pela CNN. Então vamos ver o que vai acontecer neste debate. E vamos ao destaque da Rádio ONU. Está
Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 26 de junho de 2024. ONU alerta para crise agrícola e insegurança alimentar grave na faixa de Gaza. Falta de atividade física pode causar doenças em mais de 1,5 bilhão de adultos. ONU alerta para aumento do uso de drogas. Com 96% da população da faixa de Gaza em insegurança alimentar aguda e quase 500 mil de pessoas em condições catastróficas, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta um aumento contínuo de terras agrícolas danificadas. Uma análise de dados de satélite publicada nesta quarta-feira revela que mais da metade das terras de Gaza foram atingidas, ou mais de 57%. Segundo a FAO, a agricultura na faixa de Gaza representa mais de 40% da área de superfície e contribui com até 30% do consumo diário. Os danos causados ao setor agrícola levam a produção local de alimentos a uma interrupção quase total, diminuindo o acesso da população a itens alimentares essenciais. Esse nível de danos às terras agrícolas é altamente preocupante, com um aumento de 33% das terras danificadas desde janeiro de 2024. Cerca de 31% dos adultos em nível global não atingiram os níveis recomendados de atividade física em 2022. São 1,8 bilhão de pessoas, ou quase 1/3 dos habitantes do planeta, segundo um estudo publicado esta quarta-feira. Os detalhes com Eleutério Gevani. A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que estas constatações indicam uma tendência preocupante de falta de atividade física entre adultos. No período de 2010 a 2022, o nível aumentou em cerca de 5 pontos percentuais. A Agência das Nações Unidas alerta que, se a tendência continuar, os níveis de inatividade devem subir ainda mais para atingir 35% até 2030. A recomendação feita aos adultos é que tenham 150 minutos de atividade física de intensidade moderada cada semana ou pratiquem no mínimo 75 minutos de exercícios de intensidade vigorosa ou equivalente. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gevani. A falta de atividade física expõe o grupo ao maior risco de contrair doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. As enfermidades associadas ao problema incluem diabetes tipo 2, demência e câncer. Neste 26 de junho, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, lançou um relatório apontando que o surgimento de novos opioides sintéticos e um recorde de oferta e demanda de outras drogas agravaram os impactos globalmente, levando a um aumento nos transtornos relacionados ao uso de drogas e danos ambientais. Mais informações com Mayra Lopes. Segundo o levantamento, o número de pessoas que usam drogas aumentou para 292 milhões em 2022, um crescimento de 20% em 10 anos. A cannabis continua sendo a droga mais usada em todo o mundo, com 228 milhões de usuários. A substância é seguida por opioides, com 60 milhões de usuários. O relatório alerta que nitazenos, grupo de opioides sintéticos que pode ser ainda mais potente do que o fentanil, surgiram recentemente em vários países de alta renda, resultando em um aumento nas mortes por overdose. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O relatório aponta que, embora cerca de 64 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de transtornos relacionados ao uso de drogas, apenas 1 em cada 11 está em tratamento. O secretário-geral das Nações Unidas revelou profunda preocupação com relatos de violência associada a protestos e manifestações de rua que deixaram mortos no Quênia. Em nota emitida pelo seu porta-voz, Antônio Guterres expressa tristeza e solidariedade em meio à perda de vidas e casos de pessoas feridas, incluindo jornalistas e equipes médicas. Agências de notícias revelaram que pelo menos 13 manifestantes foram mortos durante os protestos.
Na terça-feira, uma sessão do parlamento foi incendiada pelos manifestantes, que rejeitavam as novas propostas de aumento de impostos. As autoridades mobilizaram militares para reprimir os protestos e vários grupos acusaram as forças de segurança de reagir de forma exagerada ao usar munição real. Esse foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. E chegou a hora do nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas, Carlos Kaminski, de Nova York. E hoje acontece o debate presidencial, é o primeiro desta eleição de 2024. Os pré-candidatos, Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, se enfrentam esta noite e a expectativa é que mais de 70% dos eleitores irão acompanhar a esse debate pelas redes de TV aqui nos Estados Unidos. O debate deste ano apresenta a maior proporção de eleitores em pelo menos 3 décadas, expressando opiniões negativas de ambos os candidatos, de acordo com uma pesquisa recente da Pew Research Center, maior do que de 4 anos atrás, quando os candidatos se igualaram pela primeira vez. Para esses observadores de ódio, independentes, eleitores que não têm opiniões favoráveis de nenhum dos candidatos, as expectativas podem ser baixas. Mas é onde a batalha pode ser ganha ou perdida em uma eleição que provavelmente será decidida por uma pequena margem de votos. As pesquisas encomendadas pelo Koch Political Report mostraram que os eleitores que veem Trump e Biden confiam mais em Trump na maioria das questões, mas estão mais preocupados com o temperamento de Trump do que com a idade de Biden. Os dois bastões de mediação mais importantes para candidato no debate desta quinta-feira. Mesmo assim, Biden e Trump, entrando neste debate como os principais candidatos presidenciais do Partido Republicano e Democrata, menos apreciados em 3 décadas, muitos americanos estarão sintonizados com a intenção de ter suas opiniões validadas. Mas para 1 em cada 4 dos eleitores norte-americanos, o debate, segundo as pesquisas, poderia servir como um local para ajudar a tomar uma decisão com relação ao voto. No final de semana passada, os 2 candidatos estiveram com suas equipes e seus estrategistas reunidos para definir a estratégia para este debate de hoje à noite. Donald Trump certamente vai explorar a idade do atual presidente Joe Biden e a sua capacidade para continuar conduzindo a maior economia do mundo. Também outros temas importantes sobre imigração, economia e as altas taxas de juros e a inflação nos Estados Unidos. A questão da imigração certamente será a mais debatida por Donald Trump neste debate que acontece hoje à noite. Por outro lado, Joe Biden vai tentar mostrar ao eleitor que Donald Trump é um ditador que no seu primeiro dia de governo poderá dar cortes de impostos aos ultra ricos e colocar essa conta nas costas da classe média, que arrancará também
os direitos das mulheres. Vai ser um debate onde as coisas vão ficar aí meio num clima tenso, pode ter certeza, o bicho vai pegar essa noite aqui nesse debate. Vamos esperar, vamos acompanhar e repercutir amanhã esse debate aqui entre os dois candidatos, Donald Trump e Joe Biden. Essa informação, um forte abraço a todos. E o comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Bom dia, prezados amigos de Bichos Tagarelas. E a espetacular vitória no domingo passado da Ford F-150 Lightning Super Truck. Esta Ford F-150 é a líder absoluta do mercado norte-americano há 47 anos. Está sendo comercializada pela Ford no mercado brasileiro e a Ford vai ampliar a participação da F-150 no mercado no segundo semestre. Pois ela participou, a Lightning Super Truck, da tradicional e desafiadora prova de subida de montanha em Pikes Peak, no estado do Colorado. Foi um passo importante da Ford Motor Company na eletrificação de sua frota, para a divulgação da eletrificação de sua frota. Pikes Peak é uma das montanhas do estado do Colorado, tem uma cadeia de montanhas, uma delas é a Pikes Peak, normalmente aberta ao trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres, durante todos os dias do ano. Mas Pikes Peak também cedia uma vez por ano esta corrida de subida de montanha, em pista que ascende por 20 quilômetros até 4.300 metros de altitude, com 156 curvas de diversos traçados. E chega ao topo da montanha, como eu disse, nos 4.300 metros. É um negócio espetacular, ela é uma pista talvez a mais temerária do mundo, porque além de subir a 4.300 metros, somente em pouquíssimos trechos o Pikes Peak tem guardrails. No mais, o piloto fica olhando ou o céu, ou fica olhando à frente, as marcações da pista, ou se olhar para a direita na subida, ele vai ver precipícios que sempre tem mais do que 1.000 metros de altura. É um negócio absurdo. Qualquer erro de pilotagem leva à morte. Muitos pilotos já morreram em Pikes Peak. Quem pilotou essa Super Lightning, lógico, com salário de muitos milhões de dólares, foi o piloto francês Romain Dumas, um veterano no automobilismo que venceu. Ele é relativamente jovem, começou muito cedo, venceu por 2 vezes as 24 horas de Le Mans e com a vitória no domingo completou 5 vitórias em Pikes Peak. Pikes Peak tem algumas lembranças espetaculares, né? Já teve vitórias históricas, como o campeão mundial de rally de velocidade, o francês Sébastien Loeb, em 2018. Pela primeira vez em Pikes Peak, foi transmitida naquele ano em tempo real, por rede de TV norte-americana. Eu acho que até vocês viram aqui no Brasil, porque uma grande rede de televisão transmitiu ao vivo a prova, que não aconteceu no domingo, quando dava para ver através de link internet. O meu link eu ganhei da própria Ford Motor Company. Naquele momento de 2018, o Loeb pilotou um Peugeot 208 com mais de 800 HPs biturbo, com mais de 800 HP tração integral, com suspensões inteligentes que se adaptavam ao terreno em tempo real. Foram utilizadas, portanto, tecnologias de ponta naquele Peugeot que depois se transferiram para os modelos normais da Peugeot. O mundo viu um show de autocontrole espetacular de técnico em Sébastien Loeb, que é um trio, já ganhou o Campeonato Mundial de Rally de Velocidade 3 ou 4 vezes. A trilha sonora, naquele momento, era de um motor a combustão fortíssimo, ele rugiu forte, e havia câmeras de som e câmeras de vídeo espalhadas por toda a carroceria, interna e externamente. Então, a impressão de quem assistia é que você estava ali junto do Loeb, inclusive olhando até para os olhos do piloto, que eram olhos tensos, né? Impressionante a tensão que estava naquele olhar do Sébastien Loeb. É lógico que ele vai ter atenção pilotando próximo de um precipício a 250 km por hora, né? Sébastien Loeb tem uma perícia incrível, e aquela vitória acabou gerando para a Peugeot outra vitória, que foi praticamente o ressurgimento do 208 no mercado francês, vendendo muito depois da vitória do Loeb em Pikes Peak. Essas provas, principalmente subida de montanha, claro que elas têm também um lado comercial muito forte das montadoras que querem ali mostrar a sua eficiência, a eficiência dos seus produtos.
No domingo, também com uma eficiência absurda, o Romain Dumas levou a picape F-150 elétrica com motor com equivalente a 1.400 HPs. Essa é uma outra característica dos motores elétricos, por isso que estão havendo aí no mercado mundial já Ferraris elétricas, Bentleys elétricos, Alfas elétricas, Lamborghini elétrico, porque o motor elétrico pode tirar muito mais HP do que o motor a combustão. É um motor compacto. Um carro elétrico tem 60% menos componentes que um carro a combustão. Está aí as reclamações, né, na Alemanha, dos empregados da indústria automobilística alemã, que sempre ganharam salários sensacionais, né? O Grossildo, lá da linha de montagem da Alemanha, né? Ele ia fazer suas férias, em geral, por incrível que pareça, eles adoravam os safaris na África, né? Certamente não sabiam que leão adora devorar alemão, né? Porque para o leão deve ser algo muito raro por lá. Então, é um petisco raro, né? E a F-150 de Dumas, com 1.400 HPs, foi absolutamente dominada pelo piloto. Agora, a grande herência, por isso que eu salientei o Sebastian Loeb, que quem viu o carro a combustão que explodia, que estourava, ele fazia reduções de marchas dramáticas, como a gente testando carros em autódromo, eu já testei muito carro, muito potente nos autódromos do Brasil e do mundo, é realmente o som de uma Ferrari, o som eu fiz toda a linha de Mercedes AMG no Brasil e fora do Brasil, um Golf com 280 HPs da Volkswagen trafegando em autobahn. Eu fui ultrapassado uma vez, eu estava a 270 quilômetros, 260, 270 com esse Golf, e fui ultrapassado como se tivesse parado, eu nunca vou esquecer, por um Porsche GT Carrera. Nem sei se era GT Carrera, o carro passou tão veloz que teve um deslocamento de ar que quase me tira da pista. Mas foi uma explosão, aquela explosão da combustão. E agora, quem viu no domingo a performance do Romain Dumas ficou surpreso, porque ele parecia que estava passeando naquela picape espetacular, a picape, com um grande aerofólio, parecia que estava passeando a 250 por hora ou mais, fazendo curva. Se um carro normal faria 60, ele está fazendo a 250, e o carro e a picape parecia grudada no solo. Portanto, não havia... A questão da velocidade ela é sensorial, você tem que ter o som do carro também, não basta pilotar o carro. Você não compra um Porsche para que o Porsche seja mudo, você compra um Porsche para ouvir aquele ronco profundo de um Porsche, que também salienta o seu status pessoal, né? Você é aquele cara que ronca mais na rodovia ou na cidade. Realmente, esses carros, vocês não imaginam que essas montadoras gastam milhões de dólares acertando os sons desses carros a combustão, que não é somente natural, não. Esses sons também têm ajuda eletrônica, como as Ferraris têm, os Porsches têm, os Bentleys têm. O Bentley é um carro de luxo, é esportivado, mas ele não é um carro super esportivo, como são outras marcas aí que têm carros espetaculares, né? Mas o motor a combustão ele é parte do contexto de um carro veloz. E agora era estranho ver aquela picape toda com que só tinha um zumbido, né? E realmente passava a impressão que o piloto, o Romain Dumas, estava brincando com a picape, né? Tava com uma pilotagem relaxada, tranquila. No final da prova, ele disse que foi uma das provas mais difíceis da vida dele. Foi cheia de desafios, que ele teve momentos muito difíceis, mas aí ele fez um tremendo merchandising para fora, né? Perguntaram por que você achou do desempenho dessa picape. Ele disse, olha, ela me deu o que um carro de competição nunca me deu, que é a potência total. Eu senti os 1.400 HPs. A corrente contínua, ela aproveita 100% da energia do motor. Enquanto que num carro de competição, os carros de competição que eu andei, no máximo eu andava ali com 50% a 60% da potência. O resto se perdia no motor. O Romain Dumas, inclusive, tem procurado evitar correr em carros a combustão, ele largou competições, ele está fazendo só essas provas especiais e está preferindo pilotar carros elétricos de alto desempenho. É claro que a Ford, o Bill Ford, que é um ecologista e é também o CEO global da Ford,
ficou muito feliz, né? E além de ter ganho com a sua maravilhosa F-150 Lightning Super Truck, eu testei uma F-150 Lightning, isso foi lá em 2012, 2010, nos Estados Unidos da América, lá na pista de testes de Dearborn, no QG da Ford. E já era uma picape espetacular a combustão naquela época, parecia uma Ferrari de tão na mão do piloto que era aquela picape. E aí o Bill Ford falou, né, perguntado sobre o que ele achava, ele disse que o futuro da Ford é a eletrificação, mas ele deu uma mensagem, uma indireta para aquele inimigo dele, né, que é o Donald Trump. O Bill Ford não suporta o Donald Trump, já criticou demais o Donald Trump na imprensa norte-americana. E o pior é que agora o inimigo do Bill Ford está aí muito cotado, esse demagogo, porque também o vovô que está lá no poder deu um monte de mancadas, né? Muito cotado para ser o presidente, que, na minha opinião, será uma enorme desgraça norte-americana. De qualquer maneira, o Bill Ford, com essa vitória de um veículo elétrico numa prova que tinha 160 carros, só tinha uns 2 ou 3 carros elétricos, ele reafirma a confiança da Ford no carro elétrico. Bom para o mundo isso. Um novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer o Cielito Rebelato Júnior, nosso publicitário, responsável pela edição do Bichos Tagarelas. Agradecer também ao meu querido Renato Rossi, grande amigo, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, e a nossa parceira Rádio ONU. E também agradecer o Ricardo Egg, nosso produtor, diretor, redator, tudo no Bichos Tagarelas. E agradecer você, ouvinte. Teremos em breve teremos surpresas para vocês do Bichos Tagarelas, que começará a ter vídeos. Nossa ideia é transmitir um Bichos Tagarelas ao vivo, vamos ver se dá certo. Então agradecer a audiência de vocês e vão lá no nosso site, no programa do Bichos Tagarelas, curtam, critiquem, elogiem, isso é muito bom para nós melhorarmos a qualidade do programa. Até amanhã, é o programa que eu mais gosto, o programa de sexta-feira, o programa, aquele que dá aquele alívio para irmos passar um belo final de semana. Então, um grande abraço para todos.